Salve, salve, devoto! Eu estou ao vivo para falar de Galo com você no oferecimento de Aquabit, afinal de contas, o maior parque aquático de Minas Gerais é o Aquabit. Essa cota Diamante Prêmio e essa cota te dá vários benefícios. Primeiro, frequentar o Aquabit quantas vezes você quiser ao ano. Segundo ponto, durante 7 vezes ao ano você vai poder dormir no Aquabit. Então imagina o seguinte, você chega lá no sabadão, curte pra caramba o Aquabit, em vez de você ir para casa, você dorme no dos chalés do Aquabit, acorda no outro dia e se diverte mais um pouco. O link tá na descrição, gente. Adquira já sua cota Diamante Prêmio. Ronaldinho Gaúcho é sócio do Aquabit. Ó, importante também, viu? Lá no Aquabit, você parcela essa cota e o link está na descrição. Bom, gente, eu vou dar uma acelerada em todas as notícias hoje, porque a última notícia é a mais polêmica e nós vamos discutir ela. Primeira notícia dos ingressos esgotados, né? O Atlético comunicou aí a todos que os ingressos foram esgotados, mas os ingressos podem sim voltar à prateleira de venda. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal compra os ingressos, mas não faz o pagamento no cartão de crédito, dá algum problema, dá uma trava, o cartão de crédito não autoriza no final, é estornado, enfim, então voltam. Mas normalmente não voltam muitos não, tá? Voltam aí 300, 400 ingressos. Inclusive o Atlético deve ter público recorde para esse jogo, né? Lembrando aos senhores que o Atlético só não coloca mais gente que 43 mil e pouco, porque o Atlético cede 4 mil ingressos para a torcida adversária. E desses 4 mil ingressos, normalmente se vende 300, 400, 500. Para mim é um absurdo a torcida adversária ter 10%. O que deveria acontecer é o seguinte: seu time, você quer comprar ingresso daqui para vocês poderem vir? Ou se não quiser comprar ingresso, assim, time, qual que é a carga que você quer? Você define a carga e eu vou colocar somente esse valor aqui. Senão, todos os outros ingressos vão ser vendidos para a minha agremiação, porque é prejuízo para as equipes. Então não pode colocar os 10%, se vai estar aqui, lá, por exemplo, tem 4.500 pessoas, 300 gato pingado. É um absurdo ridículo. Bom, Federação Mineira de Futebol. O Atlético oficializou, mandou um ofício à Federação Mineira de Futebol, através do presidente, reclamando veementemente, reclamando bastante, tá, gente? Não é pouco, não é muito, com a questão da arbitragem na final do Campeonato Mineiro Feminino, né? Foi um negócio bem complicado mesmo. O pessoal reclamou bastante e tá gerando um bafafá danado. Bom, verdade é que o time jogou muito mal, não mereceu a vitória em hipótese nenhuma. Todo mundo que acompanhou esse jogo falou isso, né? Não vi ninguém falar se o Atlético, se tivesse feito isso, teria ganho. Claro que teve um pênalti, poderia ter mudado a história do jogo, a gente sabe, mas a verdade é que o futebol feminino do Atlético não vem bem há muito tempo, né? E o Atlético precisa aí de uma reorganização, porque realmente é complicado você manter um time com custo e você não manter o time não é complicado, né? Mas você tem um custo e não conseguir resultados, né? Então tem que ter aí uma avaliação bem completa aí do futebol feminino. Eu acho que dá para expandir melhor e ir para um outro caminho. Bom, no oferecimento de Golcase, capinha personalizada para o seu celular, né, na Golcase, o link está na descrição do vídeo. Gente, detalhe mais do que importante. Utilizando o meu cupom GOALVINEGRO, você tem frete grátis, desconto na compra e comprando duas capinhas, você leva mais duas. Gente, olha que capinhas sensacionais. São muitos e muitos modelos que você tem à sua disposição, tá certo? Vai dando uma olhadinha aí. Eu gosto demais. Isso tem muito mais que isso aqui, tá, gente? Tem garrafinha térmica, tem recarregador de celular, tem tudo. Utiliza meu cupom Go Alvinegro. Frete grátis, desconto na compra e comprando duas capinhas, você vai levar mais duas capinhas. O link está na descrição. Bom, vamos agora falar de Igor Rabelo. Então vem que eu tô correndo, porque o último tema é bafafá danado. Da internet está em polvorosa. Igor Rabelo, Tanaka postou hoje o seguinte: que o Atlético deve tomar cuidado, tá certo? Lá no Twitter dele, porque o Igor Rabelo deve ter muitas propostas ano que vem. Mas vamos lembrar os senhores que o Igor Rabelo tem 28 anos, ele faz aniversário em abril, então em 24 ele vai ter 29, em 25, quando o contrato dele acaba em 31 de dezembro, ele vai ter 30 anos. Ele só poderia assinar um pré-contrato em julho de 2025. Então, assim, mesmo que chegue proposta, o Atlético vai manter o Rabelo. Porque, afinal de contas, se você pegar o Transfermarkt lá e olhar o número de jogos, a verdade é o seguinte: o Rabelo nem joga o Mineiro porque ele está lesionado, ele não consegue jogar o Mineiro. Quando ele volta, ele vai voltando aos poucos, e aí ele consegue a titularidade, e o que, que acontece? Machuca. Volta, consegue a titularidade, machuca. Né? E agora está machucado, voltou, né, da lesão na coxa, faltando o quê? 4, 5 jogos para o campeonato acabar. Então, assim, o Rabelo, o problema está com ele, não está com o Atlético, não. As oportunidades ele teve, tudo ele teve. Se ele tá machucando muito, se ele não tá conseguindo manter o alto nível de jogabilidade, aí é com ele. Então talvez caiba a ele, sabe fazer o quê? Em vez de tirar 30 dias de férias, tirar 10, 15 dias e com 15 dias voltar antes, fazer exame, se preparar, tentar melhorar a condição física. Porque o Rabelo sempre foi assim. Em 21, ele tava voando no Atlético, ele lesiona. Nós vamos até buscar o Natan. 22, mesma coisa, tava voando, lesionou.
23, a mesma coisa. Não, que tá voando, o titular machucou. Então, assim, não acho que o atleta seja responsável, não acho que o atleta tem que se desesperar com nada, não. Acho que a responsabilidade é muito mais do Rabelo, que precisa ver essa condição física dele. Né? Porque é uma condição física que, infelizmente, eu gosto do Rabelo. Para mim, titulares do Atlético é Rabelo e Bruno Fux, mas a condição física tem que ajudar. Bom, no oferecimento de Papum, afinal de contas, meu amigo, se você está precisando de crédito, vai na Papum. Como é que funciona? Imagina o seguinte: você aí tem um cartão de crédito, tem limite de 5 mil, e você está precisando aí de uns 3 mil emprestado para pagar dívidas à vista, aquela coisa toda. A gente na Papum passa o seu cartão de crédito, tá certo? De 12 até 18 vezes, vai depender do seu cartão, e a gente faz o Pix na hora para você. Duas dúvidas são constantes sobre a Papum. Primeiro, se o valor é melhor que o do banco. É muito maior. Consulta o banco aí, olha quanto que seria 3 mil no banco, parcelado aí, e olha quanto que é na Papum. E o segundo ponto é meu irmão que faz absoluta confiança, pode ir lá fazer, a Papum é crédito na hora para você. Bom, vamos falar sobre Scarpa, né? O nosso amigo Thiago Fernandes trouxe uma informação muito importante sobre Gustavo Scarpa. Que Gustavo Scarpa, neste momento, tá certo? Isso é importante dizer, que o Gustavo Scarpa, neste momento, não quer retornar mais ao Brasil, que ele vai continuar no Olympiacos, tá certo? E que ele vai tentar mais, né, manter a carreira na Europa. Vão alguns fatos. Primeiro, o Gustavo Scarpa, ele é reserva lá e mal entra nas partidas. Pode ser que ele tenha uma melhora no segundo semestre, pode, mas não acredito nisso não. Segundo ponto, que eu acho que isso é uma cortina de fumaça para abafar um pouquinho, porque o próprio Scarpa querendo sair, negociando isso, que é um filme com os donos, o mesmo time que é dono do Olympiacos é dono do time dele que comprou lá na Inglaterra, que é, esqueci o nome do time, Nottingham Forest, né? É o mesmo time lá que é o dono do Olympiacos. Então a verdade é a seguinte: nessa situação do Scarpa, da compra do jogador e tudo, ela, né, os caras querem recuperar o investimento, mas também não é lá, não é casa da mãe Joana. Então eu acho que é muito mais para abafar e ele vai acabar saindo do time dele. Principalmente se ele continuar reserva como ele tá. Ele não vai ficar por lá. Você acha que na virada de janeiro, só porque virou o ano, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar muita coisa. A cabeça do técnico já vai se formando. Se ele não conseguir a titularidade agora, eu acho que ele não consegue a volta por cima mais não. Eu acho que o caminho de destino vai ser o Galo. Gente, agora eu quero falar um negócio para vocês que eu pus até na capa aí, vocês vão ver. 200 milhões em contratações. O que está acontecendo? Gente, colocando aqui uma notícia para vocês, leiam isso daqui e se espantem, e aí eu vou fazer a conta e vou mostrar para vocês. Flamengo trabalha com um orçamento de 200 milhões para gastar com reforço em 2024. A ideia inicial do diretoria é fechar até 4 contratações. O meia de la Cruz do River Plate é o principal alvo e deve custar 78 milhões de reais. Tite fez uma avaliação do elenco e detectou algumas necessidades como lacunas no meio campo. Gente, só para vocês terem uma ideia aqui, eu estou pegando aqui 200 milhões da minha amiga calculadora, tá aqui, e vou dividir por 5,34, que é a cotação do euro, quando eu faço esse vídeo. Isso aqui está dando 37 milhões 453 mil. Guarda isso, 37 milhões. Se eu dividir isso aqui por 4 reforços, que é o que eles estão falando ali, dá 9 milhões 363 mil. Então vamos tirar vamos colocar 9 milhões 400. 9 milhões e 400. O Galo, se ele tiver muito, vai ser 60 milhões. Dividido pelos mesmos 5,34, nós estamos falando que o Atlético teria aí algo em torno de 11 milhões total para contratar. Dividido por 4 reforços, dá 2 milhões e 800 mil. Então você vai pegar aqui 2 milhões e 800 mil, menos os 9 milhões e 300 mil. Nós estamos falando que o Flamengo tem a mais 6 milhões e meio por jogador para contratar mais. Vocês entendem que essa disparidade, vocês entendem que esse número aberrador, entendem que esse número gigantesco, ele separa muito, mas não é pouco, não, é muito a situação de você conseguir fazer uma contratação que funcione. Então, assim, qual que é o lance do Atlético? O Atlético tem que dar sorte do Flamengo contratar e eles errarem, igual eles erraram esse ano nas contratações, e elas floparem, como Everton Cebolinha, aquele atacante que vem da Inglaterra, entre outros, Alan, né? Porque se eles não flopam, se esses jogadores não flopam, é impossível você alcançar. Então o Atlético tem que contratar ali, ó, acertar em cheio. Além de acertar em cheio, o Atlético contratar e acertar em cheio, o Atlético ainda tem que os jogadores jogarem um futebol de altíssimo nível. Então, a disparidade financeira que o Flamengo tem pro Atlético, né? Gente, para você para pra pensar, um jogador do Flamengo, que o Flamengo vai comprar, que é o De La Cruz, 76 milhões, vale mais do que o Atlético vai investir, que é 60. A não ser que venda o Paulinho, cumpram aquela promessa, e o Paulinho tem uma venda histórica, aquela coisa toda. Que se não, meu irmão, é impossível. É literalmente impossível fazer esse tipo de competição. Então, assim,
por isso que eu falo com o torcedor, que o torcedor não pode ficar viajando na maionese, não. Nós temos que ter tranquilidade, eu e você que torcemos pro Galo, para saber que o trabalho tem que ser bem feito. E agora também não dá para ficar contratando jogador e desperdiçando salário, não. Tem que contratar e acertar na risca também. Bom, no oferecimento de esportes da sorte, porque afinal de contas aqui é muito mais do que bet, o link está na descrição. E, gente, detalhe importantíssimo sobre a Esportes da Sorte, né? Você na Esportes da Sorte, você começa brincando com 40 centavos nos joguinhos online lá, e com R$ 1 você já faz seu betzinho. Gente, hoje tem eliminatórias. E eu vou brincar como? Eu vou pegar 10 conto e vou pôr tudo na zebra. Tudo na zebra. Fiz aqui meus 10 contos, dá mais de R$ 1.000 se eu acertar tudo na zebra das eliminatórias, né? O link tá na descrição. Tem Brasil e Argentina. Você acredita que tá pagando mais pro Brasil que pra Argentina? Pois é, pagando mais pra Argentina, quer dizer que pro Brasil, ou seja, eles estão colocando que a Argentina tem menos chance de ganhar do Brasil, sei não, viu? Mas eu, como não faço fezinha nunca na Argentina, eu vou na Esportes da Sorte no Brasil. Bom, gente, isso aqui tá gerando uma polêmica danada, que é o seguinte. O diretor financeiro do Galo deu uma entrevista ontem no GaloCast. Eu participei, mas não dessa do financeiro, participei, me convidaram para participar da tecnologia de Arena MRV, porque eu falo muito de Arena MRV aqui, né? Conheço bastante o tema. E aí, rapaz, ele contou um negócio que assustou muito os torcedores. Então vamos escutar o que ele disse, vamos ver o que ele disse e vamos ver o que você pensa. Bora lá e vou dar aqui a minha opinião. Bora lá. Atlético como todo, né, nessa nova fase da SAF, a SAF é um marco para o Atlético, né, é um momento muito importante na história do Atlético. Ela já teve um aporte bem considerável, né, que entre conversão e dinheiro novo, já deu uma equalizada na dívida, mas o Atlético ainda tem muita dívida. Então não é algo fácil e ao mesmo tempo o Atlético é um time competitivo, né? Então, para o ano de 2024, qual é o planejamento do clube? É ter lucro operacional. Eu estou falando de fluxo de caixa. Então, o que entrou e o que saiu, fora essa parte financeira, dá resultado positivo. O Atlético não faz isso nunca. Em 2021, foi um ano maravilhoso, deu uma mixaria, e fora isso, nem lembro quando o Atlético deu lucro operacional. Se você não tem lucro operacional, não sobra dinheiro para você pagar suas dívidas e seu endividamento. Em 2024, o plano é empatar. Então, tem um pouco de lucro operacional, então nós não vamos pagar a dívida. Em 2024, nós vamos rolar esse endividamento que ainda restou. Né, que é um pouco de endividamento geral do Atlético. Com banco e tudo. Então, nós estamos falando aí de um pouco mais de R$1 bilhão, onde 500 milhões é o CRIDAIA, né? 440 milhões, teve mais 50 milhões do put do BMG. Então dá 490 milhões o endividamento da Arena. Isso sem contar o custo do endividamento, correto? Sem contar o custo do endividamento, esse é o principal. Tá. Né? Então, assim, o Atlético como um todo, ele ainda vai gerar na casa aí de 150 milhões por ano de juros. Então é um endividamento muito importante. Isso mesmo pagando com os aportes que entraram. Isso mesmo pagando, porque senão o Atlético estava caminhando para ficar inviável. Né? Era questão de tempo. O Atlético não tem mais condições de arcar com seus compromissos. Agora não, agora está equalizando. Nós temos uma missão importante de equalizar esse endividamento. Né? Agora com a SAF, você está debaixo do chapéu do Rubens Menin, é outra coisa. Para você negociar Ricardo Guimarães, para você negociar com instituições financeiras, condições melhores, alongamento, para caber no bolso, para não tirar do futebol. Porque a ideia é justamente essa, não tirar do futebol. O orçamento para o ano que vem vai ser muito próximo ao de 2023. É a folha que nós já temos, que nós temos aí, né, que estamos falando aí. São 16 milhões, não é isso? Desde que eles falaram de tudo. Bancários, né? Nós estamos falando aí de 210 milhões entre salário, direito de imagem, e tudo mais, né? Então, assim, entre as 5, 6 maiores folhas do Brasil. Né? Só do futebol. E você ainda tem ainda manutenção do CT, gastos com logísticas, tudo o futebol proporciona investimento em atleta. Então, assim, tranquilamente, todo esse arcabouço do futebol gira aí na casa dos 400 milhões de reais. Né? Então, são valores importantes. Vamos lá. O orçamento para o ano que vem, de 2024, eles estão calculando que vai ser algo na casa de 500 a 550 milhões. O que eu entendi que ele está falando aí, que vai ser os 150 milhões de juros, inclui, né, o CRI. Porque o CRI a gente paga com a própria Arena MRV, com o negócio de cadeira, né? Como é que funciona o CRI? O Atlético deu de garantia várias coisas para poder, assim, ó, se eu não pagar, tem essas garantias todas, mas o Atlético paga com a própria renda da Arena MRV. Mas não é a renda apenas de bilheteria, não. O Atlético paga com as seguintes rendas: de cadeiras, patrocinadores. Então o Atlético consegue fazer esses pagamentos através disso. Bom, o que gerou uma dúvida grande em todo mundo e com razão é o seguinte: o Atlético tinha uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões, 1 bilhão e 900 milhões, quitou mais de 900 milhões, sobrou 1 bilhão de dívida. Né, teoricamente, esse 1 bilhão de dívida está gerando 150 milhões, mas a dívida então não vai continuar aumentando, não, porque aí ele fala assim: o atleta tem 400 milhões de custo, então nós temos que ter um balanço positivo. O que ele está querendo falar balanço positivo? Tudo que eu gerar de receita, lembra que falou que não conta venda de jogador? Lembra que não conta venda de jogador.
Eles vão tirar a venda de jogador, porque venda de jogador vai ser só para contratar jogador. Isso segundo eles. Então por isso que eles estão colocando lá 400 milhões. Se tem 400 milhões e o Atlético vai gerar de receita 500 milhões, sobra 100 milhões para pagar a dívida, para pagar juros, ou 150 milhões. Mas eu não consigo ver o Atlético gerando 150 milhões sobre isso. Aí vão falar, mas o Rubens Menin mentiu, a situação é muito grave. Não, ele não mentiu. Isso para mim não, porque tá claramente a dívida dele, né, como é que fala? É 4R, mas não é Galo Holding, lembrei. A dívida é da Galo Holding e eles vão ter que arcar com isso. Se ele vai arcar com dinheiro pessoal, se ele vai arcar, como é que ele vai fazer? Ele vai arcar. Agora, o que eu entendi aqui é que esses 150 milhões de juros, o Atlético vai alongar essa dívida em 2024, vai manter o pagamento de juros. Em 2025, com o alongamento das dívidas, vai pagar um bocado de coisa. Agora, eu também acho que tem mais receitas para entrar, mas eu acho que não ficou tão bem explicado. Talvez faltou um pouco mais de explicação da parte dele, porque depois ele já entrou em orçamento, entrou em muitas coisas. Então ele não soube explicar. Agora, pelo que ele disse, o Atlético não irá endividar mais, porque vai sair, ele falou, nós vamos ter um lucrinho, então o Atlético não vai endividar mais, e isso é o mais importante. A dívida vai ser arrolada para 25, 26 e 27, e assim, ela não terá crescimento e cairá. Mas ficou certa dúvida mesmo. Mas eu acho que, pelo que ele disse, pelo que ele ali, o diretor financeiro do Galo, fala, ele disse o seguinte: vamos manter aqui uma lucratividade e não vamos aumentar a dívida, esse é o primeiro ponto. Já o segundo ponto, é o que ele está falando ali, já o segundo ponto, 25, 26 e 27, com arrolamento, melhores condições, porque o Rubens Menin, Ricardo Guimarães tem como garantir, então eles diminuem os juros, aí o Atlético vai começar a fazer a quitação. E fora que tem um bocado de dinheiro para entrar, tem dinheiro de liga, tem dinheiro das placas, enfim, agora vamos ver, vamos entender como é que vai ser isso. O que me chamou a atenção é ele falar toda hora 400 milhões. Se o Atlético planeja arrecadar 500 a 550 milhões, talvez essa diferença de arrecadação seja para a quitação de dívida, mas não vai ter venda de jogador ali incluído. Então o Atlético está querendo arrecadar mais ou menos 500, 550 milhões somente e aí é interessante, patrocínios e tudo, mas espera aí, se não dá um lucro gigantesco, dando esse lucro vai quitar a dívida. Então eu acho que ficou um pouco confuso isso, eu não entendi muito bem. Vamos ver se explica. Mas o que a galera tá falando, os mecenas mentiram. Não, porque eles assumiram a dívida, eles vão ter que quitar a dívida. Se eles vão quitar no CPF deles ou se eles vão ter que dar um jeito de quitar, isso é com eles. Mas mentir, não mentiram. Isso que estão dizendo aí não é verdade. Eles têm que quitar. Agora tem que ter um projeto de quitação, que isso que eu acho que não ficou muito claro. Talvez ele deveria soltar uma nota explicando alguma coisa assim, como que é o processo de quitação disso. Eu acho que isso aqui gerou uma dúvida, mas pelo que eu entendi, vai ter a quitação sim, 24, 25, 26. Agora vamos ser bem sinceros, se o projeto, que é aí que foi dito ali, que é vender o jogador, vai comprar jogador, a dívida não vai aumentar, nós vamos renegociar, e nós vamos diminuir esses juros, e com novos aportes nós vamos quitando, porque eles não descartam novos aportes, eu já ouvi eles falando isso muitas vezes, e aí nós vamos quitar as dívidas todas, né, até 2027, 2029, e dando essa quitação a coisa fica tranquila, para mim tá tudo certo. Desde que o dinheiro de venda de jogador vá para comprar jogador e o meu time fique competitivo, disputando lá no alto e ganhando títulos, e a dívida diminuindo aos poucos, tá tudo certo. O que não pode fazer é aumentar a dívida. Aumentar a dívida aí não tem jeito. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e eu volto meio-dia e vamos discutir mais sobre isso, que eu acho que isso vai dar pano pra manga. Um abraço, com Deus.